Assim que o Dois Coelhos estreou nos cinemas, um agente americano viu o filme, veio aqui para o Brasil, a gente fez algumas reuniões. Quando eu percebi, eu já estava nos Estados Unidos, em Los Angeles, fazendo reuniões com alguns estúdios. E a New Line tinha esse projeto e comecei a fazer um audition com eles, eles me convidaram para dirigir e aconteceu. Olha, eu escolhi esse filme porque eu acho que é um filme que tem um conteúdo elevado, assim, sabe? Eu recebi, depois do Dois Coelhos, eu recebi muito roteiro de ação. Só que eu queria um filme que tivesse o componente de ação, de suspense, né? Essa trama inteligente, mas que tivesse uma mensagem no final. Eu acho que esse filme, ele, além de ser um suspense policial, paranormal, ele tem uma mensagem muito profunda. Ele é um filme que, no fundo dele, ali, no core dele, no coração dele, tem uma mensagem muito forte, né? Uma coisa quase existencial, assim, né? Eu queria um filme que tivesse essas duas coisas, a parte visual, o apelo visual, a ação, mas também contasse uma boa história e tivesse uma mensagem forte no final. Eu acho que Presságios de um Crime é um filme que você sai da sessão de cinema com um pensamento. Você sai pensando no filme e sai discutindo, sabe, sobre o filme. Ele tem uma mensagem que te faz pensar, que te faz discutir, refletir. Olha, eu participei bastante da pré-produção do filme, né? Como assim, todo diretor tem que participar bastante. O período de desenvolvimento do filme eu participei também, mexi um pouquinho no roteiro, colaborei junto com os escritores, com o Peter Morgan, na época que estava fazendo um tratamento. E quando eu cheguei no filme, tinha só o Anthony Hopkins no elenco. Então, eu ajudei a escolher todo o resto do elenco. O personagem do Colin, Jeffrey Dean Morgan, Abby Cornish, a gente fez testes, conversou com... Assim, eu passei meses em Los Angeles fazendo entrevistas e desenvolvendo essa parte. E aí, depois, a gente foi para Atlanta, né, quando o filme já entrou em pré-produção. A gente começou a procurar as locações lá em Atlanta. Eu participei de toda essa fase. Foram 3 meses em Atlanta pré-produzindo o filme e preparando o filme, né? Eu tive uma contribuição boa no roteiro do filme. Eu criei algumas cenas, né, que eu achava que poderiam ser interessantes num filme onde o personagem principal prevê o futuro e prevê o passado, né? Ele tem essa coisa de prever o futuro, mas ele também vê o que aconteceu no passado, né? Ele não só vê o futuro, né? Ele tem uma sensibilidade para tudo, né? Eu colaborei com algumas cenas que envolvem essa capacidade dele de ter uma sensação do futuro e do passado, sabe? Então, dessa capacidade paranormal dele, vamos falar. O dia a dia no set foi um choque, assim, né? Porque é uma estrutura de produção maior do que eu estava acostumado. Assim, eu fiz um filme aqui no Brasil, Dois Coelhos. Antes disso, eu fiz bastante publicidade, ainda faço publicidade. Mas o set do Presságio de um Crime é um set... Assim, o maior set que eu já tive a oportunidade de trabalhar até hoje. Então, você tinha assim, centenas de pessoas trabalhando, trailers para todo mundo, sabe? Assim, até eu tinha um trailer. Então, assim, era uma estrutura muito maior para se administrar, e de equipe, de recursos, né? Então, e isso também acarreta uma parte burocrática maior também, né? De você lidar com produtores, lidar com o escritor, lidar com esse elenco, né? Ganhador de Oscar. Foi um choque, mas que eu fui me adaptando e fui desenvolvendo isso e cada vez mais entendendo mais o processo de fazer um filme nos Estados Unidos, que acho que cada país tem sua maneira de fazer um filme. Esse é um filme americano, feito nos Estados Unidos com a grande maioria da equipe americana. Então, algumas pessoas eram estrangeiros ali, eu era um deles, né? Então, você tem que se adaptar um pouco ao processo deles. Mas, na essência, o cinema é muito parecido em todos os lugares. Então, eu acho que no final a gente falava a mesma língua. A gente deu as mãos e fez um filme, né? Trabalhar com Anthony Hopkins, para mim, foi um dos motivos que eu aceitei fazer esse filme até, sabe? Ele é uma pessoa incrível. Quando eu conheci ele realmente é arrebatador, a energia dele. E eu acho que ele, nesse filme, é incrível. Assim, ele é o grande fenômeno do filme, na minha opinião. O personagem dele, o jeito que ele interpretou esse personagem, só ele poderia fazer, eu acho, sabe? Vale a pena conferir o filme, eu acho que o filme é muito legal, mas só por ele já vale a pena ir ver. Eu acho que minha experiência com ele, eu aprendi muito, não tem como, eu acho que eu escutei muito, a gente fez uma boa parceria, onde ele teve muita humildade também para poder me escutar, um diretor novo, né? Que primeiro filme nos Estados Unidos, ele foi muito bacana, muito generoso comigo e com as outras pessoas do elenco, com os parceiros de elenco e com a equipe. Eu acho que ele trabalhou junto comigo, assim, muito bacana, desenvolvendo... ele tem muito paixão pelo filme, sabe? Então, quando o ator tem paixão pelo filme, ele desenvolve e trabalha junto, né, como um parceiro. Ele, inclusive, é produtor executivo do filme e ajudou o filme a ser feito.
Tem uma cena específica, uma cena que ele fez com a Abby Cornish, que ele fala um monte de coisa para Abby Cornish. Não quero falar nenhum spoiler aqui, né? Mas ele é muito duro com ela nessa cena, né? Ele conta um monte de coisa do passado dela e do futuro dela. E ela não gosta muito. Então, essa era uma cena muito importante para ele, que ele obcecou completamente por essa cena. E era uma cena meio dark, assim, sabe? Uma cena onde o personagem dele entrava numa coisa negra, quase. E eu acho que uma semana antes da gente filmar essa cena, ele entrou meio que... A pessoa do Anthony Hopkins foi meio para esse lado negro, mas de um jeito bom. Não que ele tenha se tornado uma pessoa ruim, mas ele ficou carrancudo, assim, e mais fechado, por conta dessa cena que ele estava tão obcecado a fazer, sabe? E realmente é uma das melhores cenas do filme, porque ele destruiu tudo, assim, todo mundo ficou chocado, porque lembrou um pouco o Silêncio dos Inocentes, sei lá, a relação, assim, da Clarice com o personagem dele no Silêncio dos Inocentes, ele fez uma coisa meio parecida com o personagem da Abby. E foi um dia bem intenso, assim. Mas, assim, eu acho que essa paixão... É isso, né? Acho que os artistas têm essa paixão, e ele tem essa paixão, e eu gosto disso. Eu acho que esse embate, essa coisa enérgica, só traz coisas boas para o projeto, né? O personagem do Anthony Hopkins é um médico que está vivendo em reclusão, num lugar totalmente ermo, porque ele perdeu a família, a mulher se separou dele, ele perdeu a filha dele, a única filha dele. A filha dele morreu de leucemia, então ele se distanciou do mundo, né? É assim que o filme começa. E ele criou uma versão desse dom dele, esse dom de premonição que ele tem. Ele ficou avesso a esse dom. Ele não quer saber de premonição, não quer saber de nada. Se distanciou do mundo. Então a gente conhece o personagem dele assim, né? Escondido no mundo e se escondendo do próprio dom. Aí uma série de crimes começam a acontecer. E o FBI, né, ele já trabalhou para o FBI no passado, o FBI resolve recorrer à ajuda dele, assim, um último recurso. Fala, vamos atrás desse cara aqui, que é o nosso último recurso. E algumas pessoas acreditam, algumas pessoas não acreditam, eu acho que é só uma coisa surreal. Mas o personagem do Jeffrey Dean Morgan acredita muito no Clancy, que é o personagem do Tony Hopkins, e eles vão lá buscar ele desse lugar escondido, para ele voltar ativa, né? Então ele é um personagem que tem, no tempo todo ele está buscando uma redenção, né? Ele sente uma certa culpa por essa coisa da filha, né? Ele tem que realmente lidar com isso o filme todo. Então ele é um cara muito marcado, que tem uma perda muito forte, e ele é obrigado a enfrentar isso de novo de uma certa forma. Aí vocês vão ver, tem uma reviravolta no filme. Ele é obrigado a exorcizar os fantasmas dele no decorrer do filme. E no final você tem uma grande revelação do que aconteceu nessa relação dele, com a filha dele, com o assassino. Tá todo mundo enrolado numa teia só. Olha, o Colin é um cara assim, incrível de se trabalhar. O pouco tempo que ele ficou no filme, ele filmou 2 semanas, foi um grande aprendizado para mim também. Ele é muito paciente, muito profissional. E eu acho que o personagem, o jeito que ele fez o personagem, é bem interessante, porque ele é um vilão que tem um lado que você se identifica nele, sabe? Ele tem uma mensagem meio ambígua, assim, onde você consegue identificar alguma razão nobre na intenção dele de ser um vilão, o que é uma coisa bem interessante, que sempre me interessou em histórias, assim, como essa, né? Você não ter um vilão estereotipado, né? Que é o mal pelo mal, né? Ele, apesar de ser o vilão do filme, ele tem uma agenda que ele tenta justificar de uma forma que você, pode até falar, pô, esse cara tem um ponto de vista aí que, de repente, ele tem razão, né? Minimamente. Então, eu acho que ele trouxe essa ambiguidade, né? Do vilão, mas com um lado de redenção, um lado menos ruim, assim, um lado que você pode se identificar. E, para mim, isso ele fez muito bem. O Colin é um cara, ele é muito disciplinado, assim, de coisas que eu ouvi dele, sabe, da atitude dele, eu não vi nada disso. Eu acho que ele é um cara extremamente entregue, muito, muito disciplinado, muito profissional. Chegou para trabalhar, não tinha problema nenhum, sabe, não tinha contratempo, foi direto para trabalhar em todas as cenas, estava pronto, com o texto extremamente forte na cabeça, capaz de improvisar também quando precisava. Tem uma cena de efeito especial com ele, onde o personagem dele, né, se multiplica em várias pessoas, ele se multiplica no cenário, então você vê ele multiplicado por uma garagem, assim. E a técnica para fazer isso, você tem que fazer o ator, filmar o ator, vários passes, né? Então, o ator em várias posições diferentes. Então, ele tinha que andar perto da câmera, depois ele ia lá longe da câmera, andava lá no outro lado. Ele teve que fazer essa caminhada em vários lugares. Então, foram dezenas de lugares que ele teve que caminhar.
E a gente já estava filmando isso no final da diária, assim, sabe? Então, é um processo que um robô, tipo uma máquina que carrega a câmera, repete o mesmo movimento de câmera o tempo todo. Então, a equipe toda já estava meio que dormindo, sabe? Assim, já estava meio dispersa, porque o robô estava repetindo as cenas. Então, eu me vi, assim, em Atlanta, numa garagem, a luz do dia nascendo, e estava eu e o Colin Farrell, o operador do robô, né, do motion control, fazendo a cena, assim, que nem louco, né? Ele correndo para o sol não nascer, e todo mundo já estava disperso, assim, então estava eu, Colin Farrell e um cara trabalhando. Foi muito engraçado esse negócio, mas eu acho que o resultado ficou bem interessante. Assim. O Jeffrey é um cara super bacana também, eu conheci ele. Ele é um personagem que eu fiz questão que fosse o Jeffrey o personagem do filme, né? Conheci ele num bar lá em Los Angeles. Quando eu vi ele, conversei com ele, eu falei, cara, ele tem um vozeirão, assim, né? Ele fuma, então ele tem uma voz grave, ele é alto, grandão. É um cara que tem uma empatia, um carisma natural. Falei, pô, esse cara é o Merriweather. Então, fiz questão que a gente contratasse ele. Ele estava super afim de fazer o projeto. Se jogou mesmo na história. E eu acho que o personagem dele é super importante, né? Ele é o elo de ligação, ele é o cara que acredita no Clancy e traz o Clancy para dentro do FBI para a investigação. Mal ele sabe que ele está sendo, na verdade, uma peça no quebra-cabeça do Colin Farrell ali, do vilão. Olha, a Abby, a gente queria alguém que tivesse uma força, né? Uma força de decisão, de intenção, de resolução, né? Mas ao mesmo tempo tivesse uma certa fragilidade, assim, né? Acho que a Abby conseguiu emprestar isso pro personagem da Catherine, que é uma mulher que ela é extremamente certinha, né? Ela é by the book, como eles falam, e o Clancy chega ali para meio que bagunçar a vida dela, para falar algumas verdades. Como ele é um cara que consegue enxergar além, ele enxerga através dela, desse escudo que ela tem, né? Ela tem um certo escudo para o mundo, né, de certinha, de perfeitinha. Ele consegue quebrar isso, ele vai no fundo, no âmago. Então isso desconcerta ela, mas também faz com que a Catherine evolua no decorrer do filme. Ela acaba o filme de uma forma mais decidida, mais solta, mais empreendedora, talvez, e menos regrada, né, de uma certa forma. Eu acho que a Abby conseguiu capturar isso. Ela é uma pessoa super fácil de trabalhar. Quando ela estava fazendo o filme do Padilha, até na época eu liguei para o Padilha, falei, pô, o que você acha da Abby? Eu tinha já feito uma reunião com ela, ele só falou coisas boas dela, do Robocop, né? E aí eu falei, pô, então é ela, né? Vamos fechar com ela. E realmente foi um processo muito bom. A gente tomou muita tequila lá em Atlanta e se divertiu bastante. Pois é, eu acho que O Presságio de um Crime é um filme um pouco brasileiro também, né? Não só pelo diretor ser brasileiro, o editor é brasileiro, mas a gente conseguiu filmar algumas cenas aqui, né? Então as cenas de segunda unidade todas são feitas aqui no Brasil. As aéreas, 99% das aéreas que você vê, as tomadas aéreas, são feitas em São Paulo. E na Serra da Cantareira também. Então a gente achou um lado meio anônimo de São Paulo, que não pareça uma capital latino-americana, né? Eu acho que São Paulo tem uma cara em alguns lugares, pode ser qualquer lugar do mundo. E a gente rodou isso, fez uma diária de helicóptero em São Paulo para editar no filme. Por incrível que pareça, uma perseguição policial, onde vários carros policiais chegam numa cena de um crime, a gente rodou aqui em São Paulo também, na Lapa. Então era um lugar meio decrépito, assim. A gente dressou uns carros de polícia, né, com cara de carro de polícia americano. Uns 3 carros de polícia chegaram correndo, assim. Isso é aqui no Brasil. O trem tem um significado muito importante no filme, porque o personagem do Anthony Hopkins vê trens o tempo todo, ele enxerga trens. Ele não sabe muito bem o que são esses trens, e no final do filme você vai entender o que é o trem. Então, todos os trens que você vê nas externas de trem, praticamente quase todos são os trens da CPTM aqui de São Paulo. Então, a gente fez de uma maneira anônima, depois apagou um pouco ali e tal, mas esses trens do filme, na verdade, são os trens da cidade de São Paulo. Então, o editor do filme também é um brasileiro, é o Lucas Gonzaga, que é um grande amigo, um colaborador de longa data, que fez o Dois Coelhos, que fez meu primeiro curta. Ele é um dos grandes editores brasileiros e realmente ele é excepcional, sabe? Eu fiz esse convite para ele fazer o filme e os produtores viram também o material dele do Dois Coelhos e, obviamente, e outros projetos dele e falaram, com certeza, ele é o cara. E foi muito bom, porque a gente conseguiu editar também uma parte do filme aqui no Brasil, né? O processo de edição primeiro foi todo feito aqui em São Paulo, depois a gente foi para Los Angeles e Nova York depois para finalizar. Mas ter alguém... Assim, os diretores sempre tentam levar a sua equipe, né? Assim, você forma uma gangue e você leva a sua gangue junto com você, né? Como o Carlos Alazik também, que é o fotógrafo do Dois Coelhos, ele foi um dos câmeras do filme.
do Presságios. Então, foi bem legal. Ele foi para Atlanta, participou, conseguiu dar um pouco dessa cara, né? Que é uma cara que eu tento levar junto, né? Nos meus projetos. E foi bem bacana. O filme tem mais uma brasileira, que é a Luísa Moraes, que ela faz o personagem da Vitória. Ela é uma das vítimas do assassino. Ela faz uma cena super sensual, bacana, numa banheira, né? E ela aparece uma das visões do Anthony Hopkins. Então a gente rodou também lá em Atlanta com ela e rodou com ela aqui no Brasil também algumas cenas em alguns lugares, né? E para compor essas visões que o personagem do Anthony Hopkins tem com ela. Então ele tem várias visões com ela, com essa mulher, né? Uma mulher bonita que aparece meio seminua e ela, né? Numa banheira, de repente ela é morta. E a gente filmou um pouco disso aqui no Brasil com ela, foi super bacana o processo. Ela é uma amiga, grande amiga, que me ajudou no processo de pré-produção também, quando eu estava fazendo alguns clipes de teste para o filme. Ela serviu de modelo, apareceu, ficou lá de cobaia para mim. Então, não teve como, né? Eu tive que fazer isso e chamar ela para o filme de verdade. Ela é um super talento e foi muito legal.